Olá, crianças verdes, tudo bem com vocês? Estou de volta e dessa vez para falar com vocês sobre um assunto que foi tendência em 2023 e agora 2024 está vindo com tudo, que é a descarbonização. Vocês devem estar vendo por aí diversas notícias de empresas assinando o SBTi, de empresas falando sobre metas de net zero, empresas falando sobre reduções de emissões e o que é tudo isso, como a gente mensura tudo isso. Então vamos lá. Para começo de conversa, notícias de todos os lugares do mundo estão falando sobre o famoso SBTi. O que é esse tal de SBTi? O SBTi é o Science Based Targets. São metas baseadas na ciência. E o que seria isso? No Acordo de Paris, ficou definido que a temperatura mundial não pode subir mais do que 1,5 graus Celsius, limitando a um máximo de 2 graus Celsius, em um cenário já extremo. E como que a gente garante que as nossas emissões não vão extrapolar as emissões que vão fazer a temperatura da Terra atingir esse patamar? Então, baseado nisso, o SBTi criou uma metodologia onde eles desenvolveram uma curva de descarbonização necessária para que o planeta se mantenha dentro dos 2 graus Celsius máximo e 1,5 ideal. E então, as empresas precisam de metas que sigam essa curva de descarbonização. Então, quando uma empresa se compromete com o SBTi, significa que ela está dentro desta curva de descarbonização. Ela cumpre com os princípios necessários para estar dentro desta curva. E isso não é uma tarefa fácil. São necessários investimentos altíssimos para mudar a produção, para mudar os escopos de carbono, a fim de atingir as metas que estão propostas no SBTi. E não depende única e exclusivamente da empresa que está assinando, e sim de toda a cadeia que está envolvida com essa empresa. Então, são metas complexas que envolvem muito mais do que a empresa que está se comprometendo. E para a gente identificar tudo isso, como eu vou saber qual é a minha emissão atual e onde eu vou chegar com as minhas emissões? Tudo isso é feito a partir dos inventários de carbono. Então, os inventários de carbono, eles são um raio-x das emissões da empresa. E eles são divididos em 3 escopos principais. Escopo 1, 2 e 3. O escopo 1 é referente às emissões diretas da empresa. Então, todas aquelas emissões dos processos fabris, com ar-condicionado, emissões com resíduos e outras emissões que são diretas da empresa. Já as emissões de escopo 2, elas são referentes ao consumo de energia da empresa. Ou seja, toda a energia tem uma emissão associada. Então, o escopo 2 ele é calculado com base no consumo energético da empresa. Já o escopo 3, ele é dividido em downstream e upstream. O upstream ele é referente aos bens e serviços comprados ou adquiridos pela empresa. E o downstream é referente aos serviços vendidos pela empresa. Serviços ou produtos vendidos pela empresa. Então, o escopo 3 ele é representado basicamente pela cadeia de fornecedores. Então, o fornecimento de material, como eles extraem essa matéria-prima, os transportes também, tanto dos colaboradores quanto dos produtos, esses são escopos 3. E como isso tudo é calculado? O GHG Protocol ele foi desenvolvido pelo WRI, que é o World Resources Institute, e pelo World Council on Business Development, ou seja, 2 instituições voltadas para os recursos e para o desenvolvimento sustentável. Essas 2 instituições desenvolveram essa metodologia de cálculo que permite o cálculo de escopos 1, 2 e 3. Para isso, você precisa ter indicadores bem monitorados dentro da sua empresa. Por quê? Para você poder calcular o seu escopo 1, por exemplo, você precisa saber qual é o seu consumo de combustível, qual é a sua recarga de extintores, em qual frequência, em qual quantidade, a sua manutenção de ar-condicionado. Você precisa ter indicadores bem definidos para que seus cálculos possam ser executados com excelência. Você precisa ter controle dos seus resíduos, da sua energia consumida, de qual a fonte de energia que você está consumindo, dos tipos de combustível que você está consumindo. Então, para o cálculo dos escopos, é extremamente importante um controle bem definido de indicadores. Então, o primeiro passo para você ter os seus inventários bem calculados é você possuir uma base de dados bem detalhada. Ah, Larissa, mas eu vou contratar uma consultoria. Não importa, a consultoria precisa desses dados. Ninguém vai fazer milagre para surgir com os dados. Então, é necessário ter um bom controle da sua base de dados para aí sim ter um bom inventário calculado. Atualmente, existem algumas empresas que fazem esses cálculos com base em notas fiscais. Então, por exemplo, comprei combustível, existe um cálculo
para as emissões daquele combustível que foi comprado. Então, com base em notas fiscais, é possível também o cálculo dos inventários de carbono. Mas o padrão são o uso das planilhas disponibilizadas pelo GHG Protocol. Inclusive, entrando no site da GHG, que eu vou deixar aqui para vocês conseguem fazer o download dessas planilhas para poder fazer um cálculo ali das suas emissões. Não é simples, é um cálculo bastante detalhado e que é preciso muita atenção no input de informações e também as evidências. Para disponibilizar o seu inventário é necessário uma verificação de terceira parte, que são empresas que vão pegar as suas evidências e validá-las. Então, ver se aquilo que você colocou no seu inventário está de acordo com o que realmente você consumiu, realmente você emitiu. Sendo assim, com o inventário pronto, você pode fazer o disclosure desse inventário, podendo disponibilizá-lo para os seus clientes, fornecedores, aqueles que desejam ter acesso às suas emissões. E o que é muito importante, para o escopo 3, é muito importante ter a parceria dos seus fornecedores e incentivá-los a também calcular os seus escopos 1 e 2. Ou seja, o escopo 1 e 2 do seu fornecedor está diretamente ligado ao seu escopo 3. E o seu escopo 1 e 2 vai ser escopo 3 de um outro do seu cliente, por exemplo. Então é muito importante toda a cadeia estar envolvida no cálculo de inventário de carbono. Outro ponto bastante importante é que o escopo 3, ele é normalmente a parte majoritária das suas emissões. Então ele deve representar mais de 40% da sua emissão em média. E isso é muito importante ter em mente, porque quanto maior a contribuição dos seus fornecedores, mais você vai ter acesso a como melhorar esse escopo, como trabalhar junto aos seus fornecedores para diminuir as emissões e aí sim atingir a sua meta de net zero, por exemplo. Então, toda a sua meta de redução de emissões deve ser baseada nos seus inventários. Tendo calculado o escopo 1, 2 e 3, você vai ter a sua emissão de CO2 equivalente. Ou seja, todos os gases emitidos vão ser convertidos a partir de um fator de conversão em CO2 equivalente e você vai ter lá o CO2 equivalente emitido pela sua companhia. Esse CO2 equivalente, ele serve como base de comparação entre os anos. Por isso é muito importante que você sempre mantenha uma mesma base de cálculo, não mudando a sua metodologia de cálculo ao longo dos anos, visto que isso pode ter impacto nas suas emissões. É muito importante manter uma constância na sua base de cálculos. Além disso, existem os relatos públicos, como por exemplo o CDP, a EcoVadis e outros relatos, onde você pode imputar as suas informações de produção, de emissões, e essas informações vão ser relatadas àqueles que pedirem acesso a você. Então, o CDP, ele te classifica a partir de uma nota. Então, dependendo do seu nível de emissão, do nível de detalhamento que você colocou nas suas emissões, você recebe uma nota. E essa nota pode ser compartilhada com os seus clientes, fornecedores, com aqueles que solicitarem acesso à sua nota. Da mesma forma, existe a EcoVadis, que é uma outra plataforma de relato, onde você coloca não só as suas informações de carbono, mas também outras informações referentes ao ESG. E ali você recebe uma nota global. O CDP é mais específico para o carbono, a EcoVadis é um pouco mais generalista. Mas ambos são reports bem importantes e que podem ser compartilhados com os seus clientes. Dentro desses reports existem essas perguntas que eu estou fazendo a vocês, como por exemplo, você é verificado por terceira parte? Suas metas estão baseadas na ciência, aprovadas pelo SBTi? Ou você tem metas de redução baseadas nos seus inventários? Então, por isso que os inventários de carbono são extremamente importantes e a verificação desses inventários são igualmente importantes, dando credibilidade àquilo que você está apresentando. Então, se você ainda não tem seu inventário de carbono, dá uma olhadinha no site do GHG Protocol para você entender um pouco mais dessa metodologia e já comece a selecionar os seus indicadores e como você vai tratá-los para obter o melhor inventário possível. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder em próximos vídeos. E é isso, gente. Estou à disposição para ajudá-los no que for necessário nessa jornada da sustentabilidade.